Era venenosa. Com sua vontade pode controlar plantas de qualquer espécie, enquanto graças ao seu beijo tóxico e seus esporos, consegue manter as pessoas sob controle. Longe de ser uma simples vilã, mesmo que seus métodos sejam muitas vezes bizarros e extremos demais, Hera realmente quer salvar a natureza explorada e ameaçada pelo homem. No vídeo de hoje veremos o primeiro encontro do Homem-Morcego com a estonteante ecoterrorista. Salve galera, aqui é o Júnior e você está no Multiverso Quadrinístico, dando continuidade à nossa série de leituras do Batman em ordem cronológica. Hoje é dia de apresentarmos aqui mais um nome da galeria de vilões do Batman. Dessa vez, uma mulher, Era Venenosa. A personagem surgiu na Era de Prata e o seu nome civil na época era Doutora Lillian Rose. E somente após alguns anos, pelas mãos do escritor Neil Gaiman, que é o criador do Sandman, ela receberia o nome que conhecemos hoje, Pamela Lillian Isley. E é nessa história do Neil Gaiman que surge o Dr. Jason Woodell, que será o responsável por criar a Era Venenosa, uma mulher enlouquecida que não só se torna imune a todos os venenos, como também consegue se comunicar com as plantas. E através dos seus beijos, ela consegue encantar os homens, controlá-los, e não só isso, como também a capacidade de envenená-los. Hoje a personagem tem o seu relacionamento com a Arlequina, e por isso que eu falo, quem conhece a personagem hoje, se lê essas histórias, talvez nem curtam tanto. Mas eu que sou daquela época que conheci a Era Venenosa raiz, eu curtia muito essas histórias, cara. E a Era Venenosa do Joel Schumacher representa muito bem a personalidade da Era Venenosa dos quadrinhos daquela época. E a história que vamos ver hoje foi publicada no Brasil nesse formatinho aqui da Abril, sensacional, Batman quarta série, número 18. Então a história que veremos hoje, ela não conta a origem da Era Venenosa, porque são coisas distintas, história de origem e histórias do primeiro confronto. Muitos personagens serão apresentados dessa forma. O Coringa também na história O Homem que Ri, mas ele já é o Coringa. Sua origem só será contada em flashbacks lá na Piada Mortal mais tarde. A Era Venenosa, ela tem várias e várias histórias depois que contam em flashback sua origem, participando das experiências com o Dr. Jason Woodell, que veremos posteriormente, mas essa que veremos hoje, ela apresenta a Era Venenosa. E aqui, linkando com o que vimos em Ano Zero, o Scott Snyder apresentou a doutora Pamela Isley, e hoje nós veremos a doutora já transformada na enlouquecida, ensandecida e estonteante Era Venenosa. Então senta aí e bora pra história. Ano 1, Era Venenosa foi publicada pela primeira vez pela DC Comics na revista Batman Shadow of the Bat anual número 3 em 1995 e no Brasil foi publicada pela Editora Abril na revista da quarta série do Batman número 18 em 1996. Tem roteiro do Alan Grant e desenhos do Brian Epthorpe. A história inicia com Batman interrogando o sujeito daquele jeito peculiar. Porém, quando estava retornando para a Batcaverna, se depara com um homem que está correndo apavorado e do corpo dele começam a brotar cogumelos. O sujeito acaba morrendo e o Batman coleta um daqueles cogumelos para examinar na Batcaverna. Lá do alto, a responsável por aquele crime estava admirando o Homem-Morcego. A bela mulher vestida de verde entra em um restaurante e, sem mais nem menos, beijam um homem na frente da sua acompanhante. E o cara não esboça reação nenhuma, apenas recebe aquele beijo. Porém, depois disso, ele tenta se jogar daquela cobertura. Sorte dele que o Batman estava por perto e o salva com a sua recém-criada Batcorda, que ainda não é a Grapple Gun, mas já é um início. E na página seguinte,
o Bruce não fala em outra coisa senão naquela mulher que ele tinha visto. Ela se apresentava como Era Venenosa e ele diz ao Alfred o quanto era linda e sexy. Diz que é como se ela andasse numa névoa de feromônios, deixando-o enlouquecido. É aí que o Alfred precisa jogar água fria para conter as emoções do Bruce. Temos um pequeno vislumbre do passado da Era Venenosa, quando ela era uma garotinha e depois participando das experiências com o Dr. Woodrow. De certa forma, ela cresceu traumatizada com a figura masculina. Ela acha que o Batman pode ser diferente dos outros homens. O Bruce está investigando o cogumelo que ele encontrou na vítima no início da história, chegando à conclusão que aquele fungo tinha sofrido mutações artificiais. Na próxima página vemos o Bruce fazendo aquela social. E aqui vemos uma gafe nessa história, onde o Gordon aparece de cabelos brancos, embora ele ainda seja tenente aqui. É aí que surge então a botânica doutora Pamela Isley. Ela se apresenta como bióloga de plantas e diz que está procurando um emprego. É claro que o Bruce já oferece de cara as suas empresas. Uma curiosidade aqui é que essa cena foi retratada no filme Batman e Robin do Joel Schumacher. E a história até mesmo destaca o fato que o Bruce Wayne nunca bebe álcool. Isso já tinha sido mostrado também em ano 1, pois é revelado que ele não estava tomando champanhe, mas na verdade era refrigerante de limão. De repente começam a surgir em todos os participantes daquele evento cogumelos brotando de suas peles. Enquanto isso, a botânica Pamela Isley encontra o Tenente Gordon lá fora. Ela então dá um beijo no Gordon que o faz desmaiar e é aí que ela se revela para todos como sendo a Era Venenosa. Essa cena que ela beija o Gordon também foi adaptada para o filme de 97. Ela tinha misturado a sua toxina no champanhe. Ela mostra a todos o antídoto, o qual ela só entregaria depois de levar todos os pertences daquelas pessoas. Nesse momento, a acompanhante que estava com o Bruce ataca a Era Venenosa na frente de todos. É então que um capanga da Era dispara e acaba baleando aquela jovem. E a história destaca nesse momento a dor e o ódio que o Bruce sente presenciando esta cena. É aí que os capangas seguram o Bruce e ela revela que o seu corpo é capaz de fabricar suas próprias toxinas. O seu sangue é uma massa fervilhante de venenos e ela estava criando agora um veneno especial para o Bruce. Então vemos o beijo dos dois nesta belíssima arte em 2 páginas. A Era entrega aos convidados o antídoto, mas ao Bruce ela diz que ele estará morto em 1 hora, a não ser que ele encontrasse o antídoto. Ainda sem Batmóvel, restava ao Bruce sair no seu carro particular com o Alfred à procura do esconderijo da Era Venenosa. O veneno estava correndo em suas veias e tudo que vinha à sua mente era a bela imagem do rosto da Era Venenosa. Finalmente o Bruce encontra o esconderijo, uma fábrica de plantas. Facilmente derrubando os capangas, o Batman encontra a Era Venenosa. Ela diz a ele que é o que homens mentirosos a tornaram. Ela era uma aberração com veneno no lugar do sangue. E o Batman diz que seja qual for o mal que fizeram a ela, isso não era motivo para ela descarregar o seu ódio em inocentes. O Batman usa uma granada de luz que inicia um incêndio naquele local, mas nesse momento ele é segurado por uma grande planta da Era. Ela tinha esperança para os dois, mas ele havia queimado as suas plantas. O Bruce não parava de suar. O seu corpo estava cada vez mais sendo tomado pelo veneno. Então ela se prepara para dar mais um beijo venenoso e vemos como a arte detalha esse momento mais apimentado da história. O reflexo da luz do incêndio dando um bonito contraste à cena e a Era se preparando para beijar o Batman, porém falando bem próximo dos seus lábios sem beijá-lo ainda. Ele é capaz de sentir o calor dos seus lábios sem poder tocá-los, até que ela consuma o beijo e diz ao Batman que deu a ele o mesmo veneno que deu a Bruce Wayne,
que ele estará morto em 1 hora. O antídoto para aquele veneno seria um segundo beijo dos lábios dela. Porém, ela não sabia que havia beijado 2 vezes a mesma pessoa. E agora, instantaneamente, o Batman já começava a se sentir bem, com força suficiente para se soltar daquela planta, finalmente conseguindo capturar a vilã. Na página final, nós vemos a Era Venenosa presa no Arkham enquanto conversa com aquela planta, sua única companhia naquela cela. Essa cena nós também vemos retratada no filme Batman e Robin de 97. Loves me not. Loves me. E a próxima história de hoje contará a origem do morcego humano. E esse vilão monstruoso da galeria do Homem-Morcego que chama muito a atenção sempre que aparece. O morcego humano foi criado pelo roteirista Frank Robbins e pelo desenhista Neal Adams. E tem uma história muito legal que conta a origem desse personagem ali na Era de Bronze, ainda no período pré-crise. Para hoje, nós incluiremos aqui uma história do pós-crise. Ela, de certa forma, homenageia tudo que foi construído pelo Frank Robbins e Neal Adams e resume tudo em uma pequena história chamada Asas de Couro. Esse nome é familiar se você é fã da série animada do Batman. Certamente você lembra que o primeiro episódio daquela série tem justamente esse nome, Asas de Couro. E essa história saiu no Brasil também nos formatinhos da Abril, dessa vez na revista Liga da Justiça e Batman número 25, que é uma revista que tem um peso nostálgico imenso para mim, porque foi aqui que eu comecei a ler o Batman, tanto nessa quanto na 4ª série da Abril, onde estava saindo naquela época A Queda do Morcego. Então, meus amigos, sem mais delongas, senta aí e bora pra história. Asas de Couro foi publicada pela primeira vez pela DC Comics na revista Batman Legends of the Dark Knight, anual número 5, no ano de 1995. E no Brasil foi publicada pela editora Abril na revista Liga da Justiça e Batman número 25. Tem roteiro de Chuck Dixon e desenhos do Kike Alcatena. A história começa já fazendo referência direta a ano 1. Um grupo de cientistas estavam ali vendo aquela matéria e debatendo sobre o Batman. Aquele sujeito que segurava o jornal era o Simons, enquanto Kirk Langstrom sofria de surdez e não podia ouvir perfeitamente as piadas que o Simon sempre fazia com ele. Nesse momento entra em cena a Francine Lee, namorada do Kirk, cobrando a ele o almoço que eles teriam juntos hoje e ele havia esquecido. O Kirk pede desculpas a ela e diz que é melhor deixar para outro dia, pois ele estava com muito trabalho a fazer. O Simons então se atravessa na conversa e quer furar mesmo o olho do Kirk, chamando a Francine para almoçar. O Kirk Langstrom, na sua inocência, não vê problema nenhum naquilo e vê a sua garota partindo ali com Simons. O Dr. Kirk Langstrom estudava uma forma de curar a surdez através do DNA dos morcegos. Já tinha, inclusive, elaborado uma fórmula, porém que necessitava ser aperfeiçoada. Na página seguinte, o Dr. Kirk Langstrom apresenta o seu projeto de pesquisa na Universidade de Gotham, buscando um apoio financeiro para conseguir avançar nas pesquisas. Porém, eles não aceitam seu projeto. Enquanto isso, o Batman havia concluído mais um upgrade no seu uniforme. Dessa vez na capa, um tipo de armação de metal acoplada na capa, fazendo ela abrir e planar como realmente um morcego nos céus. Naquela noite, o Dr. Kirk Langstrom decide usar a fórmula nele mesmo. Ele seria a sua própria cobaia. Ele desmaia e, após despertar,
Ele estava ouvindo sem os seus aparelhos. A pesquisa da sua vida havia devolvido a ele a sua audição. Todo feliz, ele vai visitar Francine. Os dois saem para jantar. Tudo parece estar indo muito bem. Aquela era a sua noite perfeita. No caminho para casa, o Kirk percebe que pode ouvir cada gota caindo em cada telhado daquela cidade. As reações estavam piorando. Ele podia ouvir todos os sons da cidade. Ele não conseguia nem mesmo dormir. Preocupado por ele não atender os seus telefonemas, a Francine vai visitá-lo. Ele pede que ela vá embora. A moça percebe que a sua voz está estranha. A transformação avança dia a dia. A sua personalidade já se rendia a outra. Finalmente surgem as suas asas. Ele sente dor nas juntas à medida que elas se alongam. Os sons estão começando a se transformar em padrões de eco. Ele pode ver o quarto mesmo fechando os olhos. A Francine vasculha os arquivos do Kirk. Ali eles ficam sabendo os detalhes da sua pesquisa e que possivelmente ele havia mesmo se tornado um morcego humano. Perto dali, o Batman enfrentava mais uma vez a gangue dos telhadistas. É aí que surge o morcego humano e um membro da gangue pensa que aquele é o Batman. Ao ver um bando de morcegos passarem por ali, ele segue o instinto animal e segue aquele bando. Porém, os morcegos entram numa caverna muito familiar. Aqui podemos ver que a moeda gigante já faz parte do arsenal de troféus daquele lugar. Moeda esta que vimos a origem em ano zero. O Alfred ouve um barulho estranho e quando vai verificar, surge a fera. É aí que vemos pela primeira vez o Batmóvel. É chegada a hora então dos dois grandes morcegos brigarem por seu território. A luta dos dois morcegos vai se desenrolando página a página, nos presenteando a cada página com uma belíssima arte. Chega o momento que o Batman consegue atingir o morcego humano com uma superdose de tranquilizante e descobre que ele era o Dr. Kirk Langstrom, tendo encontrado a sua ficha nos laboratórios federais da Universidade de Gotham e havia achado no bolso dele um convite para o seu noivado com a doutora Francine. O Bruce fica sensibilizado. O Bruce descobre a localização da residência da Francine e leva o morcego humano até ela. Daí a Francine pede que o Dave, o outro cientista do laboratório onde eles trabalhavam, para que ele leve uma fórmula que eles haviam desenvolvido baseados nas anotações que encontraram no diário do Kirk. Porém, naquele momento, o morcego humano desperta. A Francine parte para conversar com o Kirk e atinge a criatura com aquele antídoto. E felizmente, nos quadrinhos posteriores, vemos que o Kirk está se barbeando. Aí a Francine pergunta se ele lembrava de alguma coisa daquele período. Ele responde que não lembra de nada, era tudo um grande branco. A história termina com essa bela arte e uma dedicatória à memória de Frank Robbins, o criador do morcego humano. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Vai deixando o seu like para dar aquela fortalecida no canal e se inscreve se ainda não é inscrito. Deixa nos comentários se você é fã da Era Venenosa, do morcego humano, o que acha desses vilões. Deixa tudo nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Te vejo no próximo vídeo.